sou Volney Tadeu Ferreira, sócio titular do escritório Ferreira Rodrigues, Sociedade de Advogados, e também diretor jurídico da BRH Brasil e da Sobrato, Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. Vale lembrar, eu estou falando hoje, porém a lei só entra em vigor 120 dias após a sua publicação no Diário Oficial, que se deu no dia 14 de julho e, portanto, só a partir de 11 de novembro de 2017 é que essa lei passa a ser exigida. Ela decorre do projeto de lei 6787 de 2016 e em julho, dia 13 de julho, ela foi sancionada pelo presidente Michel Temer, transformando-se na lei 13.467 de 2017. Alguns aspectos precisam ser destacados, principalmente frente às atividades dos associados aqui do Sintelmark. Por exemplo, ela vai trazer certamente muito mais segurança jurídica nas atividades prestadas pelo setor. Atividades que, por vezes, decorrem de vontade de terceiros, especialmente quando ela é contratada em grandes volumes, no atendimento, uma área muito controlada, muito regulada, seja em jornada de trabalho dos seus atendentes, seja por normas de segurança do trabalho, mesmo pela legislação e às vezes até mal vista pelo Ministério Público do Trabalho. Hoje, com as conquistas que vieram na reforma trabalhista, ela deverá trazer uma facilitação muito grande na gestão. Não só de aspectos burocráticos que deixam de existir, como dispensas coletivas que podem ser praticadas normalmente e ocorrem sem a vontade do empregador no setor, que decorre às vezes de uma contratação e não da vontade dele, mas regras, por exemplo, de melhor ajuste do seu quadro aos horários de trabalho que precisam ter atendimentos, regras, por exemplo, do trabalho à distância, que é muito praticado no setor, com atendentes fazendo home office, ela terá maior facilidade nesse sentido. Então, a segurança jurídica que se espera é muito maior. Para o trabalhador, vieram várias normas de segurança. Por exemplo, garantias maiores no caso de extinção do contrato de trabalho, facilitação diante da não homologação necessária junto ao sindicato, fará com que o trabalhador possa rapidamente receber seu fundo de garantia ou seguro-desemprego sem depender de agendamentos ou regras nesse sentido. Por outro lado, a negociação coletiva veio bastante forte e de alguma forma facilitada, porque o acordo coletivo poderá ser praticado pela empresa com força de lei e afastou o judiciário dessa avaliação. Os cuidados que a empresa pode ter em função do seu negócio, ela poderá resolvê-los através de um acordo coletivo. Para o trabalhador ainda, nós podemos mencionar a questão da representação interna nas empresas, que é algo que traz mais tranquilidade, um canal de comunicação muito grande e a certeza de que terá alguém não tão distante como o sindicato às vezes, que conhecendo o dia a dia da empresa poderá com ela negociar. Nós temos situações como o fracionamento de férias, que vem atender um anseio do trabalhador e vem atender também necessidades das empresas. O fracionamento de férias hoje é muito comum e às vezes solicitado, seja pelo trabalhador que deseja em algum momento ter suas férias conciliadas com a da sua esposa, ou do seu marido, ou mesmo dos filhos, ou ainda ele precisa de alguma forma conciliar com um curso, algo que ele esteja fazendo e que pode ser facilitado diante disso. Antes não era permitido, às vezes você tem situações como pessoas únicas num cargo e precisam de alguma forma sair em períodos menores para poder conciliar a necessidade da empresa, passa hoje a ter essa situação. Por outros aspectos, nós temos mudanças importantes. A questão do tempo efetivo de trabalho será computado somente se destinado realmente ao trabalho. A questão de deslocamentos, horas em itinere,
tempo de lazer, tempo de estudo, que o trabalhador às vezes prefere ficar na empresa por uma questão de segurança ou de lazer, não mais serão computados como jornada de trabalho e a empresa não correrá riscos nesse sentido. Há situações de premiações que o segmento é muito rotineiro em adotar práticas como essa para estimular vendas ou para estimular promoções que às vezes o cliente pretende fazer. Então ele poderá receber premiações, poderá receber valores, sem que isso de alguma forma seja agravado pela questão de tributação. Ele não terá mais tributação. Benefícios que são concedidos, como convênio médico, odontológico, refeição, transporte, não corre mais o risco de ser caracterizado como remuneração. Enfim, numa síntese muito mais precisa, nós poderíamos dizer que está havendo maior segurança jurídica na adoção dos dispositivos legais, você terá uma facilitação de relacionamento, de negociação da empresa com os sindicatos, que deve fortalecer muito essa relação. Você terá aspectos que trarão uma melhoria nas relações do trabalho, uma diminuição do conflito trabalhista, fazendo com que a justiça do trabalho também seja reduzida nesses aspectos, porque muitos detalhes que são levados hoje à discussão em juízo poderão ser feitos de forma mais transparente, como uma demissão ajustada, acordada com o trabalhador, a possibilidade de você ter trabalhadores de nível superior também contratados em formas especiais, a vinda do trabalho intermitente, que para o setor é muito importante quando atende eventos especiais ou momentos especiais. Enfim, nós temos uma ampla gama de artigos novos, novidades que precisarão ser melhor exploradas por todas as empresas do setor, mas que certamente trarão uma nova era nas relações do trabalho, não só para o setor de telemarketing, o Sintelmark, seus associados, mas para toda a sociedade brasileira. Nós chamamos esse período de vacatio legis, né? Um período em que a legislação não está totalmente em vigor. É um período estabelecido, às vezes, pela legislação, exatamente para que os órgãos envolvidos, todas as partes envolvidas, possam avaliar e amadurecer melhor. Por exemplo, há situações que vão demandar um ajuste de códigos pelo Fundo de Garantia, Caixa Econômica, enfim. Neste momento, é importante que as empresas tenham em mente que tipo de repercussão cada item poderá ter na sua atividade e ir, aos poucos, se preparando para eles. Por exemplo, se você tem uma situação em que pretende favorecer um fracionamento de férias, verifique em que situações isso poderia ser praticado, sem que pareça ser um oportunismo, né? Se você tem jornadas de trabalho que precisam ser ajustadas, que tipo de situações eu poderia melhorar no meu negócio, na minha aplicação, de que forma eu poderia praticar melhor essas jornadas, os intervalos, a partir do futuro. Que itens da convenção coletiva ou do acordo que eventualmente eu possua de participação nos lucros, eu já poderia refletir sobre possíveis mudanças que melhorassem ainda mais essa relação. Por outro lado, a representação interna, por exemplo, se o número de empregados da sua empresa for maior do que 200 e você estará obrigado a adotar a representação, já verifique de que forma essa comissão de empregados poderá ser eleita e conduzir os trabalhos de eleição dos candidatos. Enfim, você tem um trabalho nesses 4 meses de verificação de cada item, a sua repercussão para o seu negócio, para a sua empresa, de que forma você poderá transformar ainda mais em fatores positivos os aspectos que a nova lei está trazendo. O teletrabalho era uma modalidade que tinha uma regulação até certo ponto frágil. Ela estava limitada ao artigo 4º, tempo efetivo de trabalho, o artigo 6º, um parágrafo único
desse artigo na CLT, estabelecendo que o trabalho à distância poderia se dar na residência do trabalhador ou poderia se dar em qualquer ponto, desde que através das tecnologias de informação e comunicação. Isso não foi mudado, mas ele trouxe um regulamento novo. Por exemplo, ele modificou o artigo 62 da CLT, estabelecendo que o teletrabalhador pode ser dispensado do controle de jornada de trabalho, exatamente porque ele está fora da empresa. E trouxe um capítulo novo, os artigos 75A a 75E da CLT. Esses artigos estabelecem o que é o teletrabalho, de que forma ele pode ser praticado, exige, por exemplo, que haja um contrato escrito com o empregado, que nesse contrato ou regulamento esteja previsto que condições o trabalho será realizado à distância, se o trabalhador poderá ou deverá comparecer às vezes na empresa, quem arcará com as despesas desse teletrabalho, não é? Se haverá controle ou não sobre as atividades dele e também a possibilidade ou não de reversibilidade, ou seja, a pessoa está em presencial, reverter para teletrabalhador ou estar em teletrabalhador e reverter para presencial. Então, tudo isso estará regulado, assegurado e garantido, de forma que hoje as empresas já possuem, primeiro, os princípios e as orientações para a adoção do teletrabalho. Importante dizer que o regramento que veio está alinhado com as normas, por exemplo, estabelecidas pela Organização Internacional do Trabalho, que embora o Brasil não seja signatário dessas normas, a legislação estabelecida e aprovada está em harmonia com essas normas, o que mostra o modernismo da adoção desses dispositivos legais, né? Então, acreditamos que isso irá fomentar ainda mais. E quando eu falo em fomentar a contratação, seja de teletrabalhador ou de trabalhadores em condições intermitentes ou de uma outra forma qualquer, eu estou falando em geração de empregos. Nós acreditamos fortemente de que doravante haverá uma geração de empregos muito motivada pelas novas legislações. A tão sonhada situação de negociado versus o legislado foi amplamente aprovado nessa reforma. Isso faz com que as partes se sintam mais confortáveis em negociar, seja as empresas, seja o sindicato de trabalhadores, porque fará com que as negociações feitas por eles, respeitadas algumas restrições que a legislação trouxe, como, por exemplo, normas de segurança, saúde no trabalho, que precisam ser preservadas sempre, não é? Ela poderá tratar situações as mais diferentes, seja de benefícios, seja de duração do trabalho, seja, enfim, de prorrogações de jornada, situações especiais que ela precise tratar, poderá tratar. Banco de horas, compensações de jornada, enfim, são situações muito comuns hoje. Então, o negociado versus o legislado traz uma responsabilidade muito grande para as partes. Outro aspecto fundamental é que ele alterou novamente alguns dispositivos da lei da terceirização. A famosa e tão sonhada lei de terceirização, que foi uma modificação trazida na lei do serviço temporário, 6.019, que acrescentou maior prazo ao serviço temporário e a possibilidade da terceirização ser estendida às atividades todas da empresa, inclusive atividades fim. Essa dúvida que existia quando a lei foi aprovada em março, acaba por vez agora, uma vez que essa medida da reforma trabalhista traz também a confirmação de que todas as atividades que a empresa, por motivos econômicos ou de negócio, queira terceirizar, e desde que para empresas especializadas em determinado ramo de negócio, poderão fazê-lo. Isso fomenta muito a situação dos associados e a representação do Sintelmark, porque muitas empresas possuem seus atendimentos internos ao consumidor que poderão ser terceirizados com muita tranquilidade, além de outros serviços de compra, venda, atendimento ao consumidor ou atendimento ao público em geral. Isso poderá ser bastante fomentado agora e acreditamos mais uma vez que isso fará com que o número de geração de empregos no segmento daqui para frente seja sempre muito maior do que os desligamentos.